Olá, profano. Quero fazer um convite a você. Deixe tudo o que você acha que sabe de lado. Esqueça sua religião, seus dogmas e crenças. Pelo menos por hoje. Porque agora você está em meus domínios. Eu sou meia-noite e vou lhe contar uma história. E minha jornada continuou, sem nenhuma pista sobre o espírito do catador de sonhos. Depois de todo o tempo que se passou desde o nosso primeiro encontro, a única coisa que eu tinha comigo era um boneco de palha que, supostamente, me levaria até ele, embora o boneco parecesse apresentar algum tipo de defeito, uma vez que eu continuava vagando pelo país sem rumo. Também havia descoberto um velho alquimista que descobriu os segredos da imortalidade, por mais precária que ela se apresentasse. Não que um profano qualquer possa conhecer segredos que eu mesmo não conheça. Porém, ele detinha consigo a capacidade, ou melhor, a habilidade para desenvolver algo que me seria útil. Mas ainda era pouco. De alguma forma, aquele espírito estranho, meu algoz, era capaz de assimilar e absorver as energias com as quais mantinham contato, aprisionando a mente de sua vítima no processo, assim como era capaz também de alguma forma, criar dimensões alternativas manipulando a realidade ao seu bel prazer. Eu precisava de mais. Precisava encontrá-lo. Mas no momento eu achava apenas perambulando por terras secas do sertão do país, em uma área de vegetação seca, em povoados isolados e pobres. O sol ainda queimava no céu quando um profano de meia-idade saiu de lugar nenhum, correndo e gritando alguma coisa sobre um chupacabra, uma lenda local. Curioso para ver o desfecho daquela cena, eu continuei observando o profano enquanto ele lutava desesperadamente para chegar até o povoado mais próximo, fugindo de uma criatura imaginária qualquer, como eu pensei. Acontece que, alguns momentos depois, eu pude enxergar a criatura que perseguia o profano. Era um cão de guarda do inferno. Uma criatura canina sem pelos, cujo excesso de pele lhe caía como se ele estivesse derretendo sobre o corpo. Os olhos eram apenas buracos vazios. E o animal não possuía lábios, deixando à exposição todos os dentes pontiagudos. De fato, não era uma visão exatamente bonita. Mas não haveria motivos aparentes para um cão de guarda estar perdido por este plano. Então, eu me senti inclinado a verificar este mistério mais de perto. O profano continuou correndo o mais rápido que pôde, mas, claro, foi em vão. Logo o cão alcançou e começou a devorar a sua carne com uma ferocidade incomum, tendo por música de fundo os gritos horripilantes de sua vítima, que era devorada viva pelo silêncio absoluto daquela terra infértil. Após a rica refeição, o cão me encarou de forma penetrante, com um vazio dos seus olhos, antes de desaparecer como poeira no vento. Então, depois de eu me recuperar, tentei descobrir de onde aquele profano vinha. Eu nunca fui bom caçador, e tampouco aquele lugar dava margem para sombras, de forma que eu não poderia usar meus cães das sombras, então apenas caminhei na direção de onde o profano surgiu. Continuei caminhando até me deparar com outro desses pequenos povoados que queimavam ao sol. Nesse povoado, os profanos estavam em estado de choque, todos eles argumentando, ou melhor, disparatando sobre o chupacabras. Pelo que eu pude entender, o cão visitava o lugar uma vez por semana, em dias alternados, e era temido bastante para que os profanos já tivessem inventado uma dezena de rituais e simpatias para se livrarem do mal. No momento, eu
não poderia fazer nada além de esperar. E foi o que eu fiz. Os dias se passaram e os profanos continuaram com as suas atividades, fingindo o melhor possível estarem bem o bastante para tanto. Mas até então, nada além da forte luz do dia me incomodava naquele lugar. Em certo dia, contudo, quando os sinos da igreja local soou o seu 12º badalo, eu pude sentir uma energia bastante familiar, densa e pegajosa, quase como se fosse uma forma de vida por si só. Eu fiz o melhor que pude para tentar achar a fonte dessa energia, mas era como se ela estivesse em todos os lugares. Até mesmo fora dos limites daquele povoado, a energia emanava com grande intensidade. Deveria haver outro meio de encontrar a fonte de tanta energia. Continuei caminhando, buscando aonde aquela energia se tornava mais forte. Até que encontrei algo no chão, sozinho por sobre a terra árida. Era um boneco. Um pequeno boneco de palha. Era o meu boneco. Eu me aproximei para resgatar o meu pertence quando uma forte onda de vento arrastou pela poeira da terra. E eu segui o pequeno boneco sem me preocupar em resgatá-lo, pois já havia entendido que ele estava apenas me levando para onde eu deveria ir. Sem querer, acabei pensando que aquele boneco poderia acabar estragando a graça de algumas situações. Mas isso não era exatamente um problema para mim. Segui o boneco até uma casa simples de madeira, construída logo longe de qualquer outra coisa. O boneco parou na porta da casa e eu o resgatei então e entrei atravessando a porta livre de qualquer tranca. A casa estava completamente vazia, o que não era tão incomum, visto que aquilo não era exatamente uma casa. Havia um altar em um dos cantos da parede, onde a cabeça de um bode era acompanhada por algumas velas coloridas e alguns tantos grãos e sementes. O lugar estava mais para um pequeno templo improvisado do que para uma casa. No exato meio daquele aposento, um pentagrama jazia desenhado no chão, e no centro do pentagrama, um profano sentado em uma velha cadeira meditava compenetrado. Eu permaneci em silêncio, oculto, apenas observando. O profano continuou absorto em sua meditação, sem interrupção. Sua mente jazia calma, livre de quaisquer pensamentos. A cena durou algumas boas horas até que, de repente, ele parou o que estava fazendo e saiu da pequena casa, caminhando como se nada tivesse acontecido. Contudo, antes de sair, ele deixou para trás, pendurado em um prego na parede, uma tira de tecido roxo que ele usava em volta do pescoço enquanto meditava. Aquela era a minha deixa. Eu recolhi o tecido e tomei meu rumo de volta para o povoado, ou pelo menos eu tive intenção de fazer isso. Acontece que, de alguma forma, eu estava agora em uma outra dimensão. Em um lugar completamente desconhecido, onde havia apenas a casa e escuridão. Algo estava errado nessa história. Felizmente, o escuro permitiu que eu invocasse meu cães da sombra e eles conseguiram me guiar para fora daquele lugar e de volta para o mundo dos profanos. Os meus cães desapareceram assim que o sol começou a brilhar sobre nós, anunciando nossa chegada. Mas pelo que eu já estava aonde eu queria chegar. Ao chegar ao povoado, contudo, eu descobri que o cão de guarda havia feito outra vítima. Profanos estarrecidos se aglomeravam ao redor dos resquícios de um corpo que mal se poderia dizer que era humano. Algo realmente nojento que, por algum motivo, prendia a atenção dos profanos como formigas recolhendo açúcar. De qualquer forma, minha armadilha já estava pronta. Eu só precisaria esperar o cão aparecer novamente. Uma semana se passou e eu aguardei pacientemente. No 6º dia daquela semana, quando os sinos da igreja local badalaram 12 vezes, os gritos ecoaram pelo povoado. Eis que, vindo de lugar nenhum,
Materializando-se através da poeira, novamente o cão de guarda do inferno corria, buscando com ferocidade sem igual uma presa para saciar a sua fome. Nesse momento, enquanto profanos corriam por suas vidas, afastando-se o mais rápido possível daquele povoado, eu me materializei e assisti a besta que investia em minha direção com fúria. Quando a besta se aproximou bastante, eu estendi o tecido que havia roubado. A besta o cheirou por algum tempo, tomou então outro rumo, mudou de direção, caçando o cheiro daquele que a invocara com uma fúria impetuosa. Eu só a segui. No final, estávamos lá, nós, naquela mesma casa que havia me transportado para uma dimensão estranha. E novamente, como já era esperado, lá estava o profano em seu ato de meditação. Neste momento, eu me materializei para que o profano pudesse ver minha imagem antes de ser devorado. Eis-me aqui, profano, com a besta que você mesmo invocou. É hora de sabermos o que ela pensa sobre aqueles que tentam brincar com o sobrenatural. Contudo, contra tudo o que eu esperava ter como reação, o profano lançou para mim um olhar curioso e disse, com sua voz calma e serena, como nenhum mal lhe pudesse atingir: Invocar? Eu? Tá enganado. Eu tô aqui exatamente para impedir que esse demônio faça o que quiser. Foi o homem com o catador de sonhos que me disse para fazer isso. O profano então tirou a sua vestimenta, um velho catador de sonhos, e mostrou para mim. No momento em que ele fez isso, o cão de guarda me encarou com raiva. Ele já estava pronto para investir contra mim. A besta então fez o que deveria. Eu saí de casa atravessando a parede com meu corpo etéreo, enquanto ela simplesmente rompeu a parede, forçando sua passagem. Não importante para qual dimensão eu fosse, ela me seguia. Não importante qual obstáculo eu trespassasse, ela rompia. Nada parecia adiantar. Pensei então em voltar para o povoado, talvez eu pudesse me disfarçar entre o povo. Era uma vaga possibilidade, mas a única opção. No final, ninguém era capaz de fugir de um cão de guarda no inferno. Contudo, antes de eu chegar ao povoado, um estampido forte ecoou pelo ar. Eu fiquei paralisado por algum momento, atordoado com um som forte, e só então eu pude ver quem estava à minha frente. Oxe, pois escute aqui, seu meia-noite catingueiro. Tu não é nem besta de trazer um bicho desse pra cá, pra minha terra. Eu lhe rasgo o bucho da peixeira. Agora trate de tomar seu rumo. Era apenas um baiano que eu havia conhecido já há muito tempo. Com seu chapéu de coco, seu facão preso na cintura e a velha carabina tiracolo, seja como for. A ajuda veio a calhar. O cão de guarda do inferno estava morto, por assim dizer. Na verdade, agora ele era energia pura, aguardando para ser invocado novamente. Quando o profano que o invocara para este plano, ele acabou perdendo a sanidade quando sua besta morrera. Um preço que deve ser pago quando uma criatura invocada é dissipada, mesmo que a invocação seja inconsciente. Quanto a mim, apenas voltei para o meu caminho, ainda mais decidido a encontrar aquele maldito espírito do catador de sonhos. Já que, pelo visto, a brincadeira havia sido levada para o lado pessoal. Acreditem vocês ou não, esse é mais um conto do meia-noite. Durma em paz, profanos.